do Colégio Francisco de Assis, do primeiro ano. Meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa e na videoaula de hoje a gente vai falar do módulo 12, tá? Gêneros literários 3. Vamos estudar o gênero dramático, épico, a crônica, a carta e a biografia. Lembrando que o gênero literário aqui, dramático e o épico, tá? Os outros a gente vai analisar os gêneros literários que envolvem a narração, tá? Que é o desdobramento do gênero épico. Também justificando porque que eu deixei o módulo 11 e o 12 junto, que a gente vê os gêneros literários uma semana só, nas nossas duas lives, e a gente fecha aí o 11 e o 12 numa única semana, tá bom? Então, começando pelo gênero épico, são longos poemas narrativos, tá? Que vão tratar de um acontecimento histórico protagonizado por um herói, tá? Esse herói ele vai ter um grande feito. A gente chama esse gênero épico, os livros, né, são chamados de livros épicos ou epopeias, tá? Então, temos alguns exemplos aqui. As epopeias clássicas, o Gilgamesh e a Ilíada e a Odisseia de Homero, que vão servir de base para as epopeias que são de imitação, a Eneida e os Lusíadas, e tem as narrativas modernas que são romances. Na verdade, isso aqui dá origem a isso e que vai dar origem a isso. É uma questão de escadinha em uma sequência, tá bom? Aí, qual a estrutura do texto épico? Então, tem uma proposição que vai definir o tema e o herói. Tem a invocação, o poeta vai pedir auxílio à musa, né? Aí aqui também tem a narração, que aí sim vai tratar da narrativa das aventuras do herói, o que ele vivenciou, o que ele viveu. A conclusão é o encerramento mesmo da narrativa, aí com a ascensão desse herói, tá bom? Tem que ver que o comportamento individual do herói, ele muitas vezes vai se tornar a marca ou característica coletiva de um povo ou de uma nação. Por exemplo, os Lusíadas, que vai narrar a aventura do Vasco da Gama, que é o primeiro navegador a ir às Índias e voltar, vai narrar esse trajeto, na verdade está simbolizando a bravura, a grandeza do povo português que conquistou os mares, de fato, né? Então, o herói ele é predestinado a cumprir aquela missão, tá? Normalmente é perigosa e interfere em vários mundos, tá? O indivíduo assim é relegado a um segundo plano, tal, porque os interesses são coletivos. Aquilo só faltou eu concluir esse raciocínio, tá bom? Então, as transformações do herói, eles são guiados pelas divindades em Ilíada e Odisseia. O Ulisses ele fica muito mais seguindo, tendo que seguir entre as vontades dos deuses, né, que prevalecem. Eles representam um povo na Eneida e nos Lusíadas. Eu falei, os Lusíadas, o Vasco da Gama, que é o principal para a gente, ele é um símbolo do povo português, tá? E aí aborda a questão do humano, o individual em Robinson Crusoe, o Conde do Monte Cristo, uma transformação. Aqui já é mais narrativo, tá? Aqui a gente já está entrando num ambiente mais narrativo e aqui a transformação mais dentro das epopeias, tá bom? O gênero dramático. Primeira coisa a falar sobre o gênero dramático é que não é um drama. As pessoas confundem hoje muito porque tem um gênero, principalmente no cinema, do drama. Na verdade, a palavra drama significa ação em grego. Então, o texto dramático, na verdade, é todo o texto que é feito para ser representado. O texto que é para ser representado a gente chama de drama. O texto dramático, o gênero dramático, tá? Então, você não tem a presença obrigatória de um narrador, já que o texto vai estar ali sendo ensinado pelos atores, não precisa ter um narrador. A gente divide entre a tragédia e a comédia. A tragédia é a representação do fato trágico, tá? Vai provocar você vai se identificar com aquela questão, ou melhor, vai se sensibilizar com aquela questão. A comédia trabalha muito mais com o cotidiano, com o dia a dia, tá bom? Então, alguns conceitos são importantes. São momentos de uma obra, tá? Então, se for uma história de uma vida feliz, por exemplo, uma vida feliz burguesa, então o cara ele nasce dentro de uma família que tem condições financeiras, aí ele cresce, ele casa com uma moça que é de uma outra família que também tem condições financeiras. Antes disso ele se forma, sei lá, em medicina, vira médico, se casa, aí tem 2 filhos, um menino e uma menina, e depois, então vamos lá. A infância dele seria um ato. Ele se formar, outro ato. Ele se casar, outro ato. Ele ter os filhos, outro ato. Ato é cada momento da obra. E a cena? A cena
é marcada pela entrada e saída dos personagens. Então vamos lá, na faculdade, por exemplo, tem um momento em que ele entra, aí é uma cena. Tem um momento em que ele está estudando, um momento que ele pode ter mais dificuldade, é o momento que ele se forma. É a última cena desse ato, que é o ato dele na formatura. Então, o ato é uma parte maior, o ato vai ser composto de várias cenas. O ato é um momento dentro do texto. A cena é cada uma das passagens que vão ser marcadas pela entrada e saída dos personagens. Didascália ou rubrica, na verdade são aquelas coisas que vêm entre parênteses ou em itálico, ou os dois, entre parênteses e itálico, e que indica só o que o ator tem que fazer. Por exemplo, está lá escrito no texto, o autor entra com uma voz, entra falando baixo. Aí o público não vai ler isso. O autor vai estar assim, ó, falando baixo. Então, é uma indicação para o que ele tem que fazer, tá? Representa, vem itálico entre parênteses, tá? São instruções relativas à representação teatral, à representação do ator, tá? Aqui um exemplo do Romeu e Julieta, né? É uma obra clássica do gênero dramático. Você tem aqui, ó, o ato 1, a quinta cena do ato, então é composto de várias cenas. Aqui você tem a rubrica didascália, você vê que está em itálico, aqui ó, aqui está reto aqui em itálico, e entre parênteses está indicando só o que ele tem que fazer, ó. Um salão composto de Capuleto, Romeu e Julieta está dando uma grande festa. Não vai ser dito isso para o público, é só a representação. Aí vem o Capuleto, a Julieta é uma Capuleto, o Romeu é um Montecchio, né? Os Capuleto vai à festa do Capuleto, o Capuleto fala, aqui ele está falando, tá bom? Então aí eu coloquei alguns exemplos também dos textos, na verdade a origem do teatro, e alguns exemplos do texto, o exemplo do Romeu e Julieta, como um exemplo de uma tragédia, tá? Mas o teatro grego ele se origina e se desenvolve a partir das festas dedicadas a Deus Baco. Muita gente associa isso à natureza sexual, o que não é uma realidade. Na verdade, as festas ao Deus Baco eram festas da vida, Baco ou Dionísio, dependendo do referência que você pega, se é grego ou romano, tá bom? Então, aí você tem as representações que começam nas esferas. As peças eram exclusivamente representadas por homens, tá? Eles usavam máscara, aí tá, muitas vezes no teatro tem aquela máscara feliz, aquela máscara triste, é o que eles usavam, tá? E é o início aí do teatro, tá? Crônica, aí a gente encerrou o gênero épico e o gênero dramático, tá bom? Agora a crônica a gente já está entrando no narrativo, tá? É um tipo de texto mais livre, é subjetivo, é curto, bem-humorado, às vezes trabalha um aspecto lírico. O que é importante, tá bom? O cronista ele normalmente vai se inspirar em fatos ou eventos, né, noticiados pelos jornais do cotidiano, ou seja, a crônica é um relato do cotidiano, tá bom? Ele vai apresentar uma visão subjetiva sobre um fato do cotidiano. O cronista ele apresenta uma visão subjetiva sobre os fatos do cotidiano, tá? Ele recria, interpreta, critica, mostrando outros ângulos dos quais podem ser vistos aqueles elementos ficcionais. O que é importante também, pode-se dizer que os cronistas podem produzir um texto que se situa entre o jornalismo e a literatura. A crônica precisa estar atrelada ao cotidiano ou ao evento cotidiano como o jornal. No entanto, a abordagem subjetiva faz com que o autor sugira um texto literário. Então a crônica ela fica ali no meio termo, tá bom? Características da crônica: finalidade de divertir os leitores ou levá-los a refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos, tá? O suporte são os livros, revistas e internet. O tema são assuntos recolhidos do jornalístico ou do cotidiano, tá? É um texto curto, com poucos personagens, se inicia quando os fatos principais da narrativa estão por acontecer e apresenta tempos e espaços reduzidos. Então, é um texto muito curtinho, é pequeno, não tem muitos conflitos, muitos eventos, é mais curtinho. A linguagem é pessoal, subjetiva, tá bom? O narrador ele pode se apresentar como um personagem também. A carta é um gênero textual que pressupõe o envio de uma mensagem por um destinatário por um remetente a um destinatário. Aqui está trocado, tá bom? Então, o remetente é quem envia, destinatário é quem recebe, tá? Perdoem o erro aí. Aqui, a característica comum entre todas as cartas: existem cartas de várias modalidades, tá bom? A característica é a distância entre o autor e o destinatário, tá?
eles estão relativamente distantes, então você tem interlocução, tá bom? São os interlocutores são diferentes, a estrutura composicional da carta tem o cabeçalho, uma saudação invocativa, vem o corpo do texto, uma despedida e a assinatura que identifica quem enviou a carta, tá? A estética, então à esquerda são colocados o destinatário e a situação inicial, a data e a assinatura terminam na margem à direita. Então aqui você tem a assinatura da data inicial, aqui a assinatura de quem mandou o texto, tá bom? Também há espaço, também se dá espaço entre o local e a data, e o vocativo normalmente pula-se uma linha, tá bom? Biografia, importante. Biografia, a origem da palavra é bios, é grega, né? Bios significa vida e grafia é escrita. Então a biografia é o gênero literário que narra a vida de uma pessoa ou de várias pessoas. Lógico, a biografia é um livro, também é um modelo de escrita relativamente não tão recente, mas ganhou uma popularidade maior agora, porque ele utiliza principalmente figuras de destaque. O objetivo é vender os livros, então ele vai pegar figuras de destaque, por exemplo, Steve Jobs, teve, assim, eu achei interessantíssimo, que foi ele morrer, já saiu uma biografia sobre ele, né? Então assim, ele utiliza esses eventos para poder aumentar a vendagem dos livros, tá bom? Então, a biografia é um texto que fala sobre a vida da pessoa, normalmente essa pessoa é conhecida. A gente fica por aqui, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima!